Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Então, vamos continuar de onde paramos na aula passada. Deixa eu ver só a chamada aqui de vocês. Hoje é sexta-feira. Luísa tá aí também, né? Estou. Beatriz e Luísa estão presentes. Anselmo. Cadê Anselmo? Anselmo tem frequentado? Não, ele nunca aparece. Não é. Ariel. Eu acho que ele saiu da escola. Não. Não sei. Ariel não está aí. Arthur é o Ark. Carla presente. Emily Taone não está. João Manuel está aí. Gabriel está aí. Lourdes presente. Milene presente. Riane presente. Beleza. Ok. Então, eu lembrei que eu esqueci. Boa noite. Ave Maria, boa noite. Um pouquinho atrasado. Eu lembrei que eu esqueci de olhar o negócio que vocês tinham me pedido em relação ao simulado de vocês, né? Para ver sobre as notas. Eu acabei esquecendo. Eu vou mandar uma mensagem para Luciano. Mas eu vi na plataforma, as notas já corrigiu. Já corrigiu. Uhum. Porque eu não sei o porquê das notas baixas. Eu ainda não vi, inclusive, as notas em geral da galera. Não consegui acessar a parte na plataforma que os professores têm acesso, né? Eu não consegui entrar na parte que tem as notas de vocês. Aí eu tô por fora a nota que a galera acabou tirando. Mas aí, você falou, Bia tirou, foi o quê? 3 décimos? 3 décimos. Sim, mas aí corrigiu e mostrou que eu tirei 2,1. Ah, tá. E qual tinha sido o problema? Eu não sei. Mas aí todo mundo teve a nota corrigida. Também não sei. De repente pode ter sido algum problema no servidor mesmo, na hora de fazer a correção, como uma correção automática, né? Aí são Sim. eles o gabarito no sistema. Aí de repente pode ter errado alguma coisa nesse preenchimento do gabarito, porque o que eu mandei certinho. Então deve ter sido na hora mesmo de cadastrar as informações. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Deixa eu só colocar meu cafezinho. Que é de lei. Vamos continuar falando da Daíso. Vocês já receberam a apostila? Sim. Pronto, massa. Eu terminei a aula passada, se não me engano, falando sobre a poesia da Daísta. Agora que eu vi, tirei 3. Valeu o quê? Valia 3, foi? Ou 4? Eu nem sei. Acho que vale 3 pontos, né? Vale 3. A prova aberta vale 5.
e o, o caderno de atividade continua valendo 2. Se eu não me engano, tá assim. Depois eu olho direitinho. Se eu não me engano, é isso. Melhor matéria também, né, Lourdes? Melhor matéria do mundo, tal. Melhor professor. Enfim. É, enfim, a gente tinha terminado na aula passada falando da poesia dadaísta, do Tristan Tzara, o poema dadaísta, a forma de fazer um poema dadaísta, que inclusive é também um poema, né? Ou como fazer também um poema. Alguém fala francês? Eu acho francês um negócio tão bonito. Assim, René Journée. Eu não. É um negócio meio. Eu comecei a aprender uma vez francês, há muito tempo atrás. A quem, rapaz? A Fiora fala? Que Fiora, pá? Campeão do LoL. Ah, tá. Ah, ok. Muito obrigado pela sua participação na aula, Arthur. Foi muito boa, muito útil. É, obrigado. Enfim, a receita para fazer um poema dadaísta, que é esse, pega um jornal, pega a tesoura, escolhe um jornal, artigo, tá. Natasha Buonasera. Tá, legal. Eu não faço a mínima ideia quem seja, mas tudo bem, né? Já que você está dizendo. Então, é isso aí. Mas então, essa receita para fazer um poema dadaísta acaba sendo também um poema dadaísta, porque é uma forma de construção literária completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. A poesia, o poema em geral, ele é feito todo bonitinho, aquela coisa toda rimada. Um soneto. Como é que se constrói um soneto? Sonetos são 4 estrofes, em que as 2 primeiras estrofes são 4 versos, as 2 últimas estrofes são 2 versos. Eles seguem uma determinada métrica, que você tem uma variação de 11 a 14 sílabas métricas, que é uma forma de se construir a poesia, né? Então, a gente sempre vai ter algo organizado assim. Quem tem uma maneira... Eu tenho alguns livros de poesia aqui. Quem tem uma maneira interessante de construir poesias, que a gente pode falar, inclusive, que tem uma influência meio que dadaísta, é esse carinha daqui, ó, o Paulo Leminski. E aí, eu posso abrir, digamos, pronto, pegar uma poesia como essa, que provavelmente deve estar ao contrário para vocês, que diz o seguinte: eu, tom isósceles, você, ângulo, hipótese sobre meu tesão, teses, sínteses, antíteses, VB de Pises, pode ser meu coração. E aí a ideia do isósceles é o triângulo isósceles. Né? E justamente a forma de construir a poesia está justamente em formato de triângulo. Deixa eu ver uma outra aqui que ele faz isso também. Pronto. Uma outra poesia, essa daqui, que ele escreve o seguinte. Meu Deus, não tem desonra nenhuma que ele escreveu. O corvo voo é negativo a jiboia, boia, blá, blá, blá. Enfim. E aí ele constrói também a poesia toda de uma forma completamente diferente. Claro que não vai ser uma colagem. Meu Deus do céu, poesia. Só
Deus, sabe? Ele vai. Claro que ele não vai fazer uma forma de colagem existente no dadaísmo, existente no pop art, coisa e tal, que seria, por exemplo, alguns exemplos assim, né? Desses recortes em si, de você pegar várias palavras e ir encaixando de uma forma para construir essas poesias. Mas, enfim. E aí, isso daí é justamente o acaso, a questão do acaso. Né? Quando era pequena, o que quando era pequena? Já fez quando era pequena. É isso aí, quando a gente quer mandar uma carta anônima ameaçando alguém de morte, a gente faz isso também. Não que eu já tenha feito. Eu já vi Não, muito sincero, eu achava muito interessante. Uhum. Pois é bem bacana. O pessoal tá fazendo uma poesia dadaísta. Tipo, tá ameaçando o outro de morte? Tá, mas é uma forma poética de ameaçar as pessoas de morte. Ó, que fofo. Pô, muito legal, né? Então, é, é um poema dadaísta que representa uma ameaça. Mas é um poema. Muito legal. Não façam isso, viu, crianças? Por favor. Então, é a ideia do acaso, né? Fala, por acaso, combinam-se palavras. O professor pediu para recortar alguma frase para completar. Por acaso, combinavam-se palavras achadas, letras, sílabas. Como por acidente produziam-se colagens de cores. Que ninfo, que ninfo. Cores, materiais, palavras, movimentos e sons. Como que acidentalmente nasceu o nome Dada. O próprio nome Dada, pelo menos das histórias que se conta sobre a palavra dada, o porquê de se chamar dadaísmo, teria sido por conta disso. Né? A palavra dada foi descoberta acidentalmente por Hugo Boll e Tristan Tzara, Tzara Tristan, está ao contrário aqui, é Tristan Tzara, no dicionário alemão-francês. Dada é uma palavra francesa que significa, na linguagem infantil, cavalo de madeira. Esse nome escolhido porque não fazia sentido, assim como a arte, que perdera todo sentido diante da irracionalidade da guerra. Uma das histórias que se fala em relação à criação, ao surgimento desse nome, Dada, do dadaísmo dessa forma, né, teria sido porque. Deixa eu mudar. Teria sido porque. Cadê por aí que eu me perdi? Tá aqui. Uma das histórias que se conta em relação ao surgimento da palavra dada teria sido porque essa relação do Hugo Boll e o Tristan Tzara, eles teriam aberto um dicionário, realmente, de forma aleatória, e lá naquela lista de palavras, a que eles acharam mais interessante, que poderia representar essa ideia dessa mistura toda, teria sido dada, porque é uma palavra que traz uma ideia de inocência, de ingenuidade. Seria uma forma das crianças, dos bebês, né, falarem cavalo de madeira. Dos bebês não, das crianças falarem cavalo de madeira. E uma ou outra teria sido porque o dada, na verdade, nada mais é do que uma pronúncia, aí sim, dos bebês, quando eles ainda estão aprendendo a falar. Então, ainda há um mundo de descoberta para ele. Qualquer coisa, para o bebê, ele vai chegar, vai apontar e vai falar Gugu Dadá. Então, esse Dada, além dessa história sobre o dicionário, né,
que significa cavalo de madeira, teria sido pela linguagem dos bebês, realmente, o Gugu, Dadá. E aí esse Dadá, ou Dada, por onde surge o dadaísmo, seria por conta dessa linguagem dos bebês, em que qualquer coisa se chama para ele Dada. Então, é como se você pudesse transformar qualquer coisa em arte. Então, para o bebê, qualquer coisa é dada. Qualquer uma folha de papel, um objeto, uma caneta, uma pessoa, uma representação, uma apresentação, um espetáculo, qualquer coisa para criança, para um bebê, é o dada. Então, o dadaísmo, uma das histórias de surgimento do nome dadaísmo vai se dar por conta justamente disso. Então, e aí, para reforçar essa ideia, estabeleceu-se um mito de que havia sido escolhido aleatoriamente o nome, né? Que aí dá esse caráter irracional ou antirracional do movimento. Não havia uma orientação estilística determinada, nenhuma escola definida, pois justamente isso levou à briga com os surrealistas, que podiam até flertar com os dadaístas, mas exigindo diretrizes claras. Em 9 de abril de 1919, o movimento encontrou seu apogeu e declínio numa gigantesca exposição de arte total, com poemas simultâneos e danças de máscaras ao som de música atonal. O dadaísmo e o surrealismo eles vão conviver durante um período, eles vão surgir a partir do mesmo ideal. Lembrando que a gente já trabalhou com surrealismo, o surrealismo ele vai trazer muito mais aquela ideia da irracionalidade também, do supernaturalismo, do mundo onírico, do mundo dos sonhos. E eles distorcem as imagens para construir narrativas diferentes, para construir novas formas. O dadaísmo meio que faz isso também, só que sem precisar distorcer as imagens. Eles, de qualquer forma, pegam qualquer imagem e transformam aquilo em arte. O surrealismo pega qualquer imagem, deforma e transforma aquilo em imagem. Mas ambos tratam de um período pós-guerra e tratam da irracionalidade humana. Né? O que é música atonal? Eu tinha pesquisado o que era música atonal, só que eu esqueci agora. Ah, tá. Música atonal, em seu sentido mais amplo, é a música desprovida de um centro tonal ou principal, não tendo, portanto, uma tonalidade preponderante. Se aplica a composições escritas de 1908 até os dias atuais, embora anteriormente já foram usadas com menos frequência. Tem desonra nenhuma. Mas é um tipo de música mais ligada a música das décadas de 20, 30. Não tem ninguém muito conhecido que cantou isso aqui no Brasil, não. Só talvez o Itamar Assunção. E no exterior temos o famoso Krzysztof Penderecki, um maestro polonês. Ou seja, ninguém que a gente conhece. Se o dadaísmo não professa um estilo específico, nem defende novos modelos, aliás, coloca-se expressamente contra projetos pré-definidos e recusa todas as experiências formais anteriores, é possível localizar formas exemplares da expressão dada. Então, a inexistência dessa orientação estilística faz com que qualquer coisa possa ser transformada numa obra dadaísta. É isso que basicamente eles estão dizendo aqui. Não é à toa que a gente vai ter, por exemplo, como obras
como uma das obras dadaístas mais conhecidas. Ai, era para inverter, eu tirei o negócio daqui. Os bebês manjam. Uma das obras de arte dadaístas mais conhecidas se chama A Fonte, que nada mais é do que um mictório, um mijadouro, de um tamanho grande, assinado pelo Roger Muth, na verdade, é o Rauschenberg, é o Didier Duchamp, na verdade. Só que aí ele assina de forma homônima, como homônimo não, esqueci como é que se chama o termo, mas ele assina como Roger Muth. É um mictório, basicamente. Ou então, tipo, uma roda de bicicleta presa por uma haste num banco de madeira. Isso virou arte. Tipo, diferente. Ou, por exemplo, um ferro de passar roupa com vários pregos presos nele. Arte. Ou uma Mona Lisa, isso aí que a gente costuma fazer nos livros, né? Uma Mona Lisa de bigode e barbicha. São obras dadaístas. Sim, isso aí, Arthur. Você se torna um dadaísta, um artista dadaísta. É, pois é, né? É isso. Enfim, então, não existe uma orientação estilística determinada. Pois é. Não existe uma orientação estilística determinada. Qualquer coisa, Mona Lisa de barba, qualquer coisa pode se tornar uma obra de arte. A modificação da obra de arte se torna uma obra de arte. Então, foi isso que fizeram com a pobre coitada da Mona Lisa lá. Eu vou passar para essa parte daqui, deixa eu só mudar aqui para a apresentação. Eu estou fazendo uma burrice, eu quero para deixar só a janela. Aqui. Eu vou pular um pouquinho aqui, só para isso aqui. Que é justamente esses exemplos. A roda de bicicleta encaixada num banco vira roda de bicicleta, de 1913. Ou um mictório que invertido se apresenta como fonte. Ou ainda os bigodes colocados sobre Mona Lisa, a Mona Lisa Leonardo da Vinci, que fazem dela um read-made retificado, o LHOOQ. Os princípios de subversão mobilizados pelo read-made podem ser também observados nas máquinas antifuncionais de Picabia e nas imagens fotográficas de Man Ray. Então, essa maluquice toda é o dadaísmo. A proposta do dadaísmo é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas. É só a gente ver que é bastante irracional, né? Então, se solta completamente dessas amarras racionalistas e fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e combinando elementos por acaso. Então, é justamente essa construção do acaso nos elementos da arte. O dadaísmo foi um movimento de negação, tratava de negar totalmente a cultura, defendia o absurdo, a incoerência, a desordem, o caos. Politicamente, firma-se como um protesto contra uma civilização que não conseguiria evitar a guerra.
Então, o dadaísmo é a cultura do absurdo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para baixo aqui dentro das características. Então, ele vai surgir em Zurique, como a gente já tinha falado lá no início, e ele vai começar a se espalhar por cidades como Barcelona, na Espanha, Berlim, Colônia, na Alemanha, Hannover, se não me engano, na Holanda, Nova York, nos Estados Unidos, Paris, na França. Muita gente que fez parte do dadaísmo depois vai migrar para o surrealismo por conta dessa necessidade de uma maior organização estilística, inclusive. O dadaísmo se torna algo muito rápido, passageiro de uma forma assim muito dinâmica, porque a própria proposta de irracionalidade dentro desse movimento artístico incomodou muita gente que fazia parte dele. Então, essa falta de organização. Muitos artistas dadaístas vão passar a fazer parte de outros movimentos artísticos, de outros movimentos culturais, porque eles sentem a necessidade de ter uma organização maior. Mas, apesar do dadaísmo ter existido durante tão pouco tempo, mais ou menos 10 anos, ele vai acabar influenciando outros movimentos artísticos que vão surgir até lá para 1960, como é o caso do pop art, mesmo que surge em 1950, mais ou menos, 53, que vai ter uma grande influência do dadaísmo. Os ready-mades, que é o pegar e fazer, né? Os ready-mades, eles são muito utilizados no pop art. Foi por isso que eu falei do Robert Rauschenberg. Rauschenberg, na verdade, é de lá do pop art. Aqui é o Marcel Duchamp. Mas o Marcel Duchamp ele vai ser muito falado lá durante o período do pop art também, justamente por conta desses ready-mades. As colagens e assemblagens, que são essas construções, tipo da poesia do Tristan Tzara, essas colagens, elas são muito utilizadas no dadaísmo, mas também no surrealismo, lá na frente no pop art também. Essa mistura entre pintura e escultura que é feita, que são as assemblagens, que surge aqui durante o dadaísmo, vai ser muito usado no surrealismo. Então, o dadaísmo, apesar de ter existido durante pouco tempo, ele vai influenciar muitos e muitos anos, muitos e muitos artistas. Nas artes visuais, o ready-made do Duchamp constitui uma manifestação cabal de espírito que caracteriza o dadaísmo. E aí, questão de prova, inclusive, se vocês quiserem se atentar aí, anotar, marcar aí, passar o piloto. O piloto não, como é? Marca texto aí na tela do computador de vocês. Isso aqui é uma questão de prova. Ao transformar qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte, Duchamp realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Assim, objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados de seu contexto original e elevados à condição de obra de arte ao ganhar uma assinatura em um espaço de exposição, museu ou galeria. Então, a definição de ready-mades, questão de prova, viu, Arthur? A definição de um ready-made é justamente essa. Objetos utilitários sem nenhum valor estético em si, que são retirados do contexto original e elevados a condições de obra de arte, ganhando uma assinatura e espaço de exposição, museu ou galeria, né? A gente vai ter
a, a transformação de um mictório numa fonte, uma obra de arte, a gente vai ter. Gente, era para o negócio coisar esse negócio aqui, o negócio não coisou. Eu vou colocar como tela inteira. Fica melhor. E aí a gente tem, por exemplo, construções desse tipo. Aqui é uma ideia de assemblagem, inclusive, que é a mistura de vários elementos para poder construir uma determinada imagem. Aqui uma assemblagem, aqui colagem. A famosa roda de bicicleta de Duchamp é simplesmente isso daqui. Ó, aqui é interessante porque essa daqui é uma obra que surge no período dadaísta, mas é toda a estética do surrealismo. No surrealismo, a gente vai encontrar obras justamente desse tipo. Então, bem parecido, bem igual, na verdade. Então, a gente tem várias obras surrealistas, né? Várias obras dadaístas. Isso não é um cachimbo, não é uma obra dadaísta. Enfim. Ainda que 1922 apareça como o ano do fim do dadaísmo, eu não li essa parte daqui porque já tinha falado antes. Ainda que 1922 apareça como o ano do fim do dadaísmo, fortes ressonâncias do movimento podem ser notadas em perspectivas artísticas posteriores. Na França, muitos de seus protagonistas integram o surrealismo. Nos Estados Unidos, na década de 50, artistas como Robert Rauschenberg, Jasper Johns e Louise Nevelson retomam certas orientações do movimento chamado Neo-Dada. Neo-Dada, na verdade, porque eles vão se utilizar ainda bastante dos rhythmates, mas já durante o pop art. E aí a gente tem várias das características do pop art, o que, cabeção? Do dadaísmo, que são a negação. Na verdade, é a ideia de negação da própria arte, em si, da arte como a gente conhece enquanto arte. Então, essa ideia de negação. Vou perguntar na prova de vocês, cite 5 características do movimento dadaísta. Aí você tem uma cacetada de características que vocês podem colocar. Então, a negação da arte enquanto arte, que é a ideia justamente de que qualquer objeto pode se transformar numa obra de arte. A valorização do absurdo e do caos. Então, você acaba dando valor justamente àquilo que antes era visto como algo simples. Uma peça de uma bicicleta, uma chave de fenda, de repente pode se tornar uma obra de arte. Uma chave de fenda presa numa roda de bicicleta com 2 palitos de churrasco presos em cima, assim, sei lá. Isso pode se transformar, isso que é uma ideia de absurdo, é uma ideia extremamente caótica, mas de repente isso pode se transformar numa obra de arte. Então, ao mesmo tempo que a valorização do absurdo é um rompimento com a arte tradicional, né? Aquilo que a gente vai conhecer enquanto arte vai ser completamente quebrado. O forte caráter de protesto
ele vai ganhar essa conotação, esse caráter de protesto pelo fato de que vai ser primeiro que ele vai ser um contraponto ao tipo de arte que está sendo feito por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Tanto que o dadaísmo ele acaba entrando em decadência justamente no período que a Primeira Guerra Mundial termina. Pouco tempo depois que a Primeira Guerra Mundial termina, o dadaísmo ele acaba também. Por que é que isso acontece? A ideia que o dadaísmo tem no período que ele surge vai ser justamente criar um contraponto aos movimentos artísticos que vão tentar colocar a imagem da guerra como algo sendo o principal tipo de abordagem que precisa ser feita na arte. Então, muitos artistas durante a Primeira Guerra Mundial, como uma forma até de protesto, inclusive, vão querer retratar o que está acontecendo na guerra. O dadaísmo, como forma de protesto também, como forma de chamar a atenção para poder dizer assim, ó, a gente está passando por um período de guerra, mas a gente precisa tirar os nossos olhos de lá para dizer que existe uma vida fora da guerra. Existe uma vida aqui do lado de fora que precisa ser valorizada. As coisas mais simples que fazem parte do nosso cotidiano precisam ser valorizadas também. Então, o dadaísmo, enquanto esse forte caráter de protesto, o rompimento da arte tradicional, a valorização do absurdo, a negação da arte como arte, vai ser tudo por conta dessa tentativa de se mostrar uma realidade fora da guerra. Há um prestígio do ilógico, daquilo que não é lógico, e do nonsense, do sem sentido. O improviso e a espontaneidade, improviso é só a gente ver em relação à forma da construção da poesia do Tristan Tzara mesmo, é extremamente espontâneo, é improvisado, é você chegar e recortar uma reportagem, um artigo e jogar várias palavras dentro de um saco, mexer e ir tirando assim, vai construir uma poesia a partir daquilo. Aqui, isso se torna extremamente espontâneo, né? Ninguém espera o que é que vai sair dali, o que é que vai ser dito. Pode ter uma lógica, uma sequência lógica de palavras, pode. Mas muito provavelmente vai ter uma sequência completamente sem noção, fora de lógica, fora de contexto. Só que isso traz justamente a espontaneidade, isso traz justamente a beleza da poesia. A vanguarda e o anarquismo, que é a ideia de que não existe algo centralizado, não existe a ideia de poder concentrado na mão de ninguém, o poder pertence a todos, a ideia do anarquismo é justamente isso, de você colocar todo mundo no mesmo patamar. A oposição à guerra, rejeição ao capitalismo e à sociedade burguesa. Essa rejeição ao capitalismo e à sociedade burguesa é justamente o motivo deles escolherem objetos que, no geral, não têm valor. Tipo, mictório. As pessoas passam, entram no banheiro, fazem seu pipizinho ali, pá, basicão, e de repente aquilo se torna uma fonte. Tipo, algo que é completamente desvalorizado pelo capital, é desvalorizado pela sociedade burguesa e de repente está se tornando uma obra de arte. A ideia da irreverência, do pessimismo, crítica ao materialismo, que aí a própria crítica ao materialismo é a ideia da rejeição ao capitalismo, é a ideia da rejeição da sociedade burguesa. Né? Afinal de contas, quem mais do que os capitalistas, do que os burgueses, para poder se preocupar com
a ideia de acumulação que o materialismo traz. Materialismo e consumismo andam de mãos dadas, né? A ideia de materialismo é justamente o acúmulo, a necessidade de você ter muitas coisas, de você todo ano precisar trocar de celular porque simplesmente lançaram lá sei lá, iPhone 10, eu não sei lá que iPhone é que está hoje, iPhone 50, e aí de repente lançam um iPhone 50.1 que simplesmente a câmera frontal, ao invés de ter 15 megapixels, tem 15.0001 megapixels, mas só o fato de ser diferente, a pessoa chega, vai lá e vai gastar 10 mil reais para poder comprar ele. Então, tipo, cara, a ideia do consumo, a ideia do consumismo, a ideia do capitalismo, a ideia da sociedade burguesa, a ideia do materialismo anda. Gente, alguém passou aqui embaixo com um cheiro de perfume desgraçado, doce. Deus é mais. Odeio perfume doce. Chega, eu me perdi agora. Essa ideia do capitalismo, materialismo, sociedade burguesa, consumismo, tal, anda tudo de mãos dadas, porque é a ideia da necessidade humana de acúmulo, né? De você precisar demonstrar que você tem, que você possui, que você pode comprar, mesmo que aquilo não seja nem mesmo útil para você. Então, o dadaísmo ele vai fazer crítica a respeito dessa situação. E, por último, questionamento constante sobre o papel da arte, né? Não é à toa que lá, quando se diz sobre a negação da arte enquanto arte, e é por isso que ele traz esse questionamento sobre o próprio papel da arte. É por isso que eles resolveram, o dadaísmo resolve zoar a Mona Lisa, colocando, com o Marcel Duchamp, colocando esse bigodinho escroto na Mona Lisa. Se bem que essa imagem aqui tá mais bonitinha. Tipo, são modificações que a galera faz, em geral, no computador e tal, de boa, assim, que, por que não? É uma forma de negação da arte. E acaba se transformando realmente numa rejeição da arte enquanto arte, num questionamento sobre esse papel da arte, né? E aí tem uma retórica, tem uma questão que acaba sendo bastante interessante, que é o que a internet acabou fazendo por todos nós, que foi essa ideia da aproximação, da difusão da arte, né? Quantos de nós teríamos acesso à Mona Lisa, por exemplo, se não fosse o papel da internet? E quantos de nós podemos negar a própria arte a partir desse tipo de modificação que a gente pode fazer com uma crítica ao materialismo, a crítica ao capitalismo, à sociedade burguesa e a crítica a essa necessidade constante, inclusive, de se colocar, de jogar suas imagens dentro das redes sociais. Enfim, releitura de Mona Lisa. É isso aí, meu povo. São 8h40, eu finalizo essa aula por aqui. Muito obrigado a todos. E a gente se vê
na Mona Blogueira. Exatamente. A gente se vê na próxima semana. Beleza, beleza. Valeu, galera. Tchau, 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 professor. tchau. Na prova. Exatamente.